Salve, 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 minha gente! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Sales Anatomy. É isso aí, aqui a gente abre a operação comercial no meio, velho. Aquela coisa. Olha só, eu sou o Malci, eu sou o host do podcast. Aliás, o host com o nome mais esquisito do Brasil, sou eu. Isso aí. É isso. Nesse podcast, galera, a gente faz uma autópsia do que realmente gera receita previsível. Decisões estratégicas, processos que escalam, erros que drenam crescimento, tudo isso, e tudo com um tempero de inteligência artificial para todos os lados, não é isso? Ou seja, você que está chegando aqui agora, prepare-se para enxergar gestão comercial por dentro. É isso aí. E é o seguinte, o episódio de hoje, você já viu na thumb, né? Não tem mais surpresa nesse negócio desse mundo, tá certo? O mundo está se acabando. Ou seja, o convidado de hoje, ele é alguém que trabalha pesado com AI, inteligência, eficiência comercial, um cara que eu já conheço há muito tempo, que eu gosto demais, gosto gratuitamente dele, não é isso? A nossa conversa hoje é sobre como usar AI para transformar pré-vendas sem gambiarra, sem achismo, sem depender de inspiração de S10, sem nada disso. Ou seja, foco total em eficiência real e previsibilidade comercial. Ele é Anderson Palma, founder da Growth Labs, fala sobre AI, automação, funil B2B, tudo isso, trabalha com projetos práticos, operações reais. Vamos entender o que ele está fazendo no mercado e como a gente usa tudo isso em pré-venda. Bora lá! E aí, meu rei, seja bem-vindo ao meu espacinho aqui, velho. Gostei do estúdio, é teu aí, cara. Gostou, velho? É isso aí. Legal. Montou em casa esse aí ou você tá no escritório? Tô em casa, eu fiz. Na minha casa, eu fiz o estúdio. Isolado das crianças, então se as crianças estiverem se acabando lá, não ouço aqui, entendeu? Da hora. Não, ficou legal, ficou legal. Que bom que você gostou. Você tem que vir aqui tomar um café comigo. Eu sei que você é meu meio vizinho, né? Eu sou aqui de Cabreúva, Itupeva, né? E você tá em Campinas? Não é tão longe não, pô. Pois é. É legal que você tá no meio do caminho, né? Olha que bacana. Tá vendo? Esperto. É sobre isso. Pô. E aí, galera, Palma, olha só. Eu sei que você está fazendo uma porrada de coisas sobre inteligência artificial. Eu sou um fã seu, eu adoro o seu trabalho, tudo isso. Mas hoje eu vou pegar umas perguntas muito loucas aqui. Eu vou focar tudo em pré-venda. O que você puder. Roteiro, né? Oi? Eu não li o roteiro, só sai falando. Mano. Tamo junto, velho. É isso aí. Quem sabe acontecer, não é isso? Também a gente inventa umas mentiras aí, já era. Não faça isso, veja bem. Não faça isso. Não, nem brincar com esse negócio. Vamos lá. Vamos nessa. Então, assim, pessoal, para você que está nos assistindo, vamos dar uma explicadinha rápida, que é o seguinte: nesse episódio, a gente vai falar especificamente em pré-venda de inbound, tá certo? Ou seja, o cara recebe leads de tráfego pago, de indicação, de parceria, orgânico, de DM, tudo isso. E como é que a inteligência artificial pode ajudar você a lidar com esse tipo de operação? Porque vamos ser sinceros, né? A maior parte das empresas do Brasil vive de recomendação. Pronto. Tem uma porrada que faz inbound, que recebe lead de tráfego pago e não sabe o que fazer. E aí o Anderson hoje vai responder isso aqui tudo pra gente. Pronto. Palma, eu já te conheço há 1 bilhão de anos, né? Mas tem uma galera que não vai te conhecer, né? E aí é o seguinte, quem é você no jogo de vendas e growth antes de AI? Antes de AI, importante. Eu sou um dos caras que trouxe o conceito de growth hacking aqui para o Brasil, né? Eu trabalhava numa empresa chamada Superlogic, eu era head de growth ali do PJ Bank, que é uma vertical, e os caras, não sei por que, acreditaram em mim e começaram a me mandar para fora para ficar buscando o que tinha de novo, também chamar a galera para cá. Isso trouxe para mim não só o conhecimento do assunto, mas também o conhecimento das pessoas que estavam inventando o assunto, né? Então, foi nessa que acabei ficando amigo do Sean Harris, do Lincoln Murphy, do Aaron Ross. Do Aaron Ross eu não sou amigo, mas sou conhecido. E, cara, ter esses Team Ash, cara, ter essas portas abertas facilita muito para você tirar um pouquinho dos estigmas. Porque uma coisa é você ler o livro, outra coisa é você aplicar, e outra coisa é aplicar com sucesso. Então, tem muita diferença nesse caminho, né?
E eu acho que isso deu uma acelerada muito boa nos meus projetos e nos projetos das empresas que eu acabei atuando. Boa. O cara tem histórico, né? Ele tem currículo no jogo. E é isso aí. Vem Eu cá. falei, dá pra enganar qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa, o cara tem que acreditar depois dessa, pô. É verdade. Isso é uma boa. Eu fui pra Lua. Foi mesmo. Boa. Me diga uma coisa. Quando é que você percebeu que a AI ia deixar de ser modinha e ia virar diferencial? Logo que lançou. Logo que lançou, saiu, você acreditou? Eu fiz um curso logo de entrada ali, junto com o e-commerce. A gente fez um curso de AI para marketers, que era o E10X. Tá online ainda, mas não estou vendendo, né? Que era de prompt engineering. Depois a gente se ligou ainda um pouquinho mais das coisas que ia acontecer. A gente continua discutindo, já ele está aqui no Brasil, né? Ele vai ficar aqui 3 meses, vai passar uns 3 meses aqui, a gente fazer umas coisas legais. Mas esse eu acho que é um pouquinho do ponto. A galera talvez não tenha consciência do tamanho do poder das coisas que a AI está trazendo para o mercado. E eu, particularmente, vejo que o ser humano sempre teve um problema, né? O problema, normalmente, era um problema ou de direção ou de performance. Né? Ou seja, direção, eu preciso ir nesse caminho, e a performance, eu preciso acelerar no máximo da minha velocidade para alcançar o resultado que eu busco lá na frente. E depois da AI, acontece que a gente ficou com um problema maior ainda de direção, e a gente meio que ficou na mediana em relação à performance. Então, um cara que era muito ruim, ele fica médio, e o cara que era muito bom, se ele não usar AI, ele está no mesmo nível do cara que está médio. Se ele usar AI, ele acelera o quê? A direção, acelera a velocidade. Mas a questão, talvez, mais importante de tudo isso, não é quão rápido você vai, porque hoje todo mundo consegue rápido. É o quão certo você está da direção que você está tomando. E é muito difícil de estar certo em momentos como que a gente vem vivendo, né? Mas eu tenho aqui para mim que eu estou entendendo mais ou menos o que está acontecendo, tá? Não estou falando que eu sei o jogo todo, não, porque eu não sei. Quem falar que sabe, para mim, é mentiroso pra caramba. Até o Sam Altman chegar e falar alguma coisa, eu não acredito. Mas que a gente tem, assim, algumas bases do que está se transformando em algo futuro, eu acho que, cara, com certeza. Com certeza. É aquele tipo de coisa que que tá reorganizando tudo, né? É o tipo de momento histórico que ele redefine tudo. E as pessoas, elas pensam que isso aqui é uma baita uma oportunidade, né? E eu vejo um pouquinho diferente, tá? Eu não acho que é uma baita oportunidade. Eu acho que o cara que não seguir, ele simplesmente vai sair de contexto, ele não vai ter lugar, né? Mas oportunidade, quem tem de verdade, é o cara que é muito grande, tem um time gigante e pode pensar em todas as nuances de como a IA vai impactar a empresa dele. Então ele consegue atuar em várias frentes. Eu tive um cliente que é o iFood, né? A gente deu treinamento lá para eles e eu aprendi um conceito muito legal com eles, que é o seguinte: eles estão ali num transatlântico. Como é que você vira um transatlântico de uma hora para outra? Você não vira. Então você faz o seguinte: você coloca um monte de jet skis, né? Que são pequenos squads, pequenininhos mesmo, para ir tateando o terreno e abrindo território e pensando em coisa nova e vendo oportunidades. E eu acho que esse é um pouco do caminho. A gente nunca viveu um momento tão bom para fazer teste. Só que fazer teste é caro. E acho que é isso que as pessoas não pensam, né? Então, fazer teste é caro, porque você não sabe se vai dar positivo ou negativo. Se der negativo, você pode se dar ao luxo de viver com isso. E se você não pode, você tem um problemaço na tua mão. Você só pode ir na certa, cara, você tem um problemaço na tua mão nesse momento. Engraçado você falar isso, né? Porque a gente vive num momento que existe uma romantização muito grande da coisa do teste, né? É teste, né? É o que a gente mais ouve falar em marketing growth, é teste, né? Qualquer coisa que você razoavelmente não sabe a resposta é teste. E aí você falou uma coisa muito boa, né? Que é, no fim das contas, a gente precisa entender que tudo isso tem um custo. Tem, e 80% dos testes dão errado, cara. Não dá para glamorizar isso, a gente tem que entender. Porra, é teste. Eu sou o cara do teste, adoro testar, adoro. Até porque não pode ter uma pressão em cima do resultado quando você está testando. Quando você está fazendo alguma coisa que pensa, e aí eu vou voltar para frameworks mais antigos, pensa em PDCA e SDCA, certo? Que é Uhum. basicamente você normalizar a situação e depois você escalar. É isso. Quando eu falo de growth, eu estou falando de
encontrar aquilo que vai ser usado para normalizar ainda. É um passo antes. Aí você começa a olhar e falar, cara, beleza, eu vou encontrar aqui uma coisa, outra coisa, para conseguir fazer o resultado e trazer aqui aquilo que eu preciso. Mas e se eu não tiver fôlego suficiente, se eu não tiver tempo suficiente? Sem dizer que isso que você falou, né, cara, é uma coisa para já parar para pensar, porque se você não sabe o resultado que deu, é um teste inconclusivo. E esse é o pior teste, é o teste mais bosta que pode existir em todo lugar do planeta. Você faz um teste, ele tem que ser planejado. Fala, ó, eu quero chegar a tanto. Se ele não trouxer o resultado, ele é negativo. Se ele trouxer, ele é positivo. E se ficar aqui no meio, eu não sei se é bom ou ruim. E aí, se você não sabe se é bom ou ruim, cara, esse é o teste que é o dinheiro jogado no lixo, né? É sobre isso. É sobre isso. Boa. Vamos para cima. Então, primeiro bloco disso aqui é o seguinte. Por que a pré-venda continua tão manual na maior parte das empresas? Porque a galera não tem processo pronto. E aí agora ficou claro para todo mundo que ninguém sabe o que está fazendo. Então, quando você tem um processo, se o processo é certinho, está funcionando, ó, pensa, um processo que está funcionando. Então, a maior parte das pessoas pega lá um livro, tipo a Receita Previsível, que eu sou fã do Aaron, sou fã do Thiago, adoro as coisas que esses caras fazem, mas eu sei e eles sabem que aquele processo já mudou, não é mais o mesmo. Aquele processo do livro é a base. Agora, o que acontece? Todo mundo vai lá e copia as mesmas frases para fazer prospecção. Você acha que alguém tem saco para olhar e falar: olha, vamos conversar, porque você falou para mim que você atende 3 empresas da minha área e porque você falou que você obteve resultados de ROI de tanto. Ninguém está nem aí. As pessoas não ligam para você. Elas ligam de verdade para quê? O resultado que elas podem ter e para não ficar ninguém enchendo a paciência delas. Aí agora, eu não tenho, beleza, não tenho processo, né? Eu tô lá, ou resolvi usar exatamente está na Receita Previsível, ou no Spin Selling, ou em qualquer outro livro de vendas que, cara, tem uma pancada de livro bom e eu vou lá e coloco o processo para rodar. Cara, esse processo não funciona mais do jeito que ele funcionava. Tem muita coisa útil no livro, mas você precisa se adaptar aos tempos. E os tempos são novos. Se você não se adapta e você não cria algo que funciona hoje em dia, não vai adiantar você acelerar. Então, de novo, primeiro a direção, né? Eu estou indo para o lugar certo, os processos estão corretos, o time está redondinho, minha copy, minha mensagem está saindo do jeito que tem que sair, a cadência é adequada. Depois, você acerta a velocidade. Olha, vamos ver aqui, timing. Gente, estão fazendo aqui volume, ó. Eu preciso de tantas ligações por dia. Por que você não fez a ligação? Então, aí você vai ajustar esse outro quesito. E aí, você olha essas empresas, e eu mesmo falo com empresa que, caramba, cara, tem gente que ainda não faz a mínima ideia de como usar a IA dentro do processo para nada. Eu não estou falando que vai colocar tudo no automático do dia para a noite. Não é isso. É que o cara não usa para nada. E a IA, de novo, é um acelerador. Se tem confusão, não tem clareza. Se não tem clareza, não tem direção. Se não tem direção, como é que você vai acelerar alguma coisa? É sobre isso. Exatamente isso. Aí vamos falar o seguinte, já que a gente está falando das empresas que ainda não usam AI em pré-venda, o que um SDR sozinho no mundo, ele sozinho, o que ele pode usar de AI, mesmo sem apoio do gestor? O que você recomenda? Cara, eu acho que o futuro ele está indo para talvez uma convergência de LDR, BDR, SDR e closer. Porque Tá, aí, tem que traduzir. Traduz, porque nem todo mundo aqui conhece a sopinha de letra, hein? vamos lá. LDR é o cara que vai montar lista, que vai fazer inteligência comercial, pensar ali no público, captar esse cara, falar, ó, esse cara vem para a lista, esse aqui é o telefone certo, esse é o e-mail certo. Hoje você tem ferramentas como o Clay, que fazem boa parte desse trabalho sozinho. Você tinha o Clearbit, que agora foi incorporado pelo HubSpot. HubSpot, então você basicamente entra lá no HubSpot e coloca diretaço tudo para dentro. O que eu quero dizer com isso? Na hora que alguém converter no teu formulário, por exemplo, ele já vai enriquecer teu lead sozinho. Cara, são coisas que não existiam até pouco tempo atrás. Se alguém acessa o meu site e não converte, eu consigo, em 30% das vezes, descobrir quem é a pessoa.
A gente está falando de um nível de cara, chega a ser paranoico de você ficar pensando o que eu poderia fazer que eu não estou fazendo. Porque a maior parte não está fazendo nada. E alguns estão fazendo um pouquinho só, e com isso eles já têm muito resultado. Mas, de novo, entendendo o que é o base. O que é a base? O que é a base? Eu sei com quem eu estou falando, eu sei a mensagem, eu sei a cadência, eu sei tudo, tem clareza. Eu gosto, eu uso, inclusive, um conceito que é bem interessante, que é, eu já desviei aqui, já volto à sopa de letrinha. Mas eu gosto de um conceito que a gente meio que desenvolveu aqui, que a gente chama de 4 certezas, né? Eu estou falando com a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa, no lugar certo. Se eu não tenho isso, cara, a chance de dar merda é grande. Então, a gente volta uns passinhos e a gente tenta fazer isso. Aí, eu vou olhar para outra coisa. Beleza, eu fiz a lista, montei a lista lá, então eu consigo fazer, uma pessoa só consegue fazer isso. E ela não precisa estar dedicada a isso. Ela para algumas horas na semana, ela monta isso. Então a lista dela tá compiladinha, bonita, só prospectar. E aí eu vou fazer o trabalho do BDR, que é a prospecção ativa. Esse trabalho de prospecção ativa, que é feito pelo BDR, você também consegue automatizar. Então, eu consigo hoje fazer uma prospecção ativa de forma automatizada. Isso não é novo. Né? Você tem ferramentas para fazer isso no LinkedIn, como o LinkedIn Helper, o Alex, o Vencify, que é uma tool aqui do Rodrigo Santos, que eu ajudei a fazer o GTM deles, que tá voando, os caras estão bem pra caramba. E tantas outras ferramentas. Né? Eu vou usar e-mail. Cara, usa o Lemlist, que é foda. Usa o LinkedIn e usa e-mail juntos, cara. Usa IA já faz bastante tempo para conseguir ajudar, né, sabe, na questão das mensagens. Então você já faz uma prospecção. O que vai acontecer se fazendo essa prospecção? Vai cair em algum lugar, vai cair na mão de alguém. Você pode automatizar desse momento para frente também, que é o trabalho de um SDR. E aí você tem vários chatbots que fazem esse conjunto, eles juntam as inboxes, né, do LinkedIn, do e-mail, de vários lugares, e eles começam a não só enriquecer esse cara, mas também a fazer um spin sell ali com o cara para falar, beleza, você tem tudo dentro do que precisava, né? Ele é capaz naquele momento de entender se o cara tem um budget, sabe, aquele bunch, nem falando para usar processo novo, não, cara, usa um bunch da vida, né? O cara tem budget, tá falando com o decisor, coisa mais simples do mundo. A maior parte das pessoas nem o processo usa. Então, de novo, sem clareza não tem caminho, cara. Sem caminho não tem aceleração. Agora, a partir do momento que eu sei todas essas coisas, eu sei que dá para fazer um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, eu consigo juntar isso com o marketing, porque o marketing também pode gerar levantada de mão. Eu vou fazer mídia paga, eu vou fazer uma ação específica, um evento, uma feira. Por que diabos eu não vou usar isso para o nosso favor? A gente consegue, a gente deve fazer isso. Porque a partir do momento que a gente gera essas pessoas e eu consigo fazer essa filtragem, eu consigo colocar na mão do vendedor não só o cara que está pronto para comprar. Eu consigo colocar na mão do vendedor, do closer, que é o cara que fecha, um cara muito enriquecido com as informações que precisa, você sabendo quais são os pontos chaves. Dou um exemplo mais bobo aqui, né? Tem várias ferramentas para fazer isso. Eu gosto de uma muito bacana que é grátis, que chama Fathom, que ela grava a ligação, né? E, cara, eu abro o meu Fathom aqui e eu não tenho só a ligação, eu tenho a possibilidade de visualizar pontos chaves dessa conversa. Que antes era uma coisa cara, só o Gong tinha. Lá nos Estados Unidos. Nem funcionava direito aqui no Brasil. Era caro, porra. Agora, o vendedor faz a reunião comercial dele, ele pega os pontos ali, ele entende o que o cara quer de verdade, o que não foi dito, que ele pega a transcrição, a IA lê e ela já cospe essa informação para você. Então o cara pode ser muito mais rápido. Do meu lado, cara, faz muito tempo que eu uso exatamente isso, pega a transcrição para montar proposta, por exemplo. Então você já acelera todo o processo, ao invés de fazer na mão, isso era trabalhoso, levava uma semana para fazer uma proposta decente. Eu ia pesquisar, ia olhar a competição. Uma hora você está com o negócio redondo. Então, o jogo mudou,
as coisas estão muito mais aceleradas, mas só para quem sabe o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo, de novo, ele cai nessa média burra aqui e ele fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que não vai dar nada de resultado para ele. Então, mais que nunca, o conhecimento prévio da pessoa, essa expertise, essa capacidade de entender como as coisas funcionam, como o mundo funciona ao teu redor, acaba sendo o que direciona o restante das ações. Bárbaro. Agora sim, ó, veja, o meu sonho com esse podcast aqui, como você tem muito conhecimento, é que a gente consiga, a pessoa, por exemplo, cara, o SDR tá assistindo, ele fala assim, pô, o pessoal aqui na empresa não quer investir nada em AI. Quais sistemas eu posso usar? Se puder passar rapidinho, um SDR de embalde, beleza? É o cara. Aí ele tem o Fathom, beleza? Que ele vai pegar, fazer a transcrição das conversas que ele tiver, se ele fizer qualificação por ligação. O que mais? Fala aí rapidinho assim pra gente. Esse. Vamos lá. Se o cara quer pegar. É que aí, nesse caso, você está falando de um pré-vendedor, né? Um SDR. Esse cara vai usar bem, eu acho, um fato. Ele vai usar bem um chat GPT e resolve a vida dele. Acabou. Acabou por quê? Porque pegou aqui a informação, já joga no chat GPT, cara, ele já vai tirar o máximo que você pode. Aí depois você vai para um passo depois, né? Vai. Eu, por exemplo, eu uso o MCP, que é um Model Context Protocol que me ajuda a fazer todas as informações, toda a ligação lá com o HubSpot, que eu uso o HubSpot. Eu faço direto por ele. Então eu falo para ele, ó, me encontra aí coisas até antes, né, do LDR. Eu vou pesquisar aqui meu público. Eu tenho que entender, eu não sei direito o meu ICP, quem que é. Vou lá, pergunto pro meu MCP no cloud e ele vai lá, ele busca dentro do HubSpot, ele encontra todas as pessoas com quem eu fechei. Se você pedir isso para ele de novo, né? Se você não sabe o que você está pedindo, vai dar merda de qualquer jeito. Então, eu vou lá e pergunto, cara, pega as informações aí para mim e traz para mim de volta quem é meu melhor cliente. Quem é o cara que fechou comigo num período de tempo mais rápido, com um ticket maior, né? Ah, eu tenho mais informações. Sei lá, se eu uso o HubSpot, é que não uso, tá? Mas se eu usasse o HubSpot para CS, por exemplo, eu teria mais dados ainda. Eu chegaria no ponto final. Aí eu falaria, ó, eu quero também que nesse CP que você está montando para mim, você traga os caras estão mais felizes comigo. Pô, você ganhou o jogo, cara. Porque você só vai replicar o cara bom, você só vai atrás do cara bom. E aí, quando você fala, eu não gosto muito do termo persona, sempre gostei, antigamente, né? Quando eu era bobão, eu não sabia o que eu tava falando. Aí depois você começa a olhar e falar, porra, esse negócio de persona não faz sentido, tá ligado? Porque não é uma pessoa de verdade. E você tá falando de personificação do cliente ideal. Quando faz sentido falar de persona? Faz sentido falar de persona quando você sabe que ele realmente representa alguém. E agora, com IA, você consegue pegar alguém que é representado através de uma persona. Então, ferramentas. Eu iria assim, pego uma ferramenta, pego um Perplex. Ah, eu não quero gastar dinheiro, não tenho grana. Ó, dica rápida aqui. Eu já dou uma dica boa aqui pra galera. Peraí que eu vou pegar uma tua aqui que Enquanto você faz isso aí, eu gosto muito do Perplexity. Oi, pode falar. enquanto você faz isso, não vamos esquecer que a gente tem uma quantidade de pessoas considerável aqui que não conhece os softwares direito. Então, por exemplo, o que o Palma estava falando do Claude. O Claude é um AI que ele conectou com o HubSpot. Então, pelo Claude, que você escreve com ele como se fosse chat GPT, você pode perguntar para ele em linguagem natural, né? O que está rolando dentro do CRM. Ele vai entrar lá, buscar todas as coisas que tem no CRM, nos campos customizados, não sei o que, e vai trazer a resposta para você. Então, isso aí é um grande avanço que rolou no espaço dos CRMs e da AI. Exatamente. E aí a gente olha. É que eu estou buscando, tá? Mas aí a gente olha algumas ferramentas que não tem nada a ver com AI, que você consegue desconto, né? De novo, eu estou testando tudo que eu posso. Então eu pego tudo que eu posso, preferencialmente de graça. Se você é estudante, por exemplo, nesse momento, você vai lá e usa sua conta para criar uma conta lá no Google. Você vai ter um ano grátis, 12 meses grátis de inteligência artificial. E o Gemini hoje está sendo considerado a melhor ferramenta de IA. Você tem um nano banana lá dentro que cria imagem. É engraçado que a gente está falando de IA, mas eu sempre volto pro básico, cara. Eu tô
Eu gosto, no meu caso, na minha aquisição, nos meus movimentos, os meus loops de aquisição, eles estão muito relacionados a conteúdo. Então, eu não tenho mais o mesmo alcance, eu nem quero ter, tá? O mesmo alcance que eu tive um dia, porque eu tinha muito post viral, e isso trouxe muita dor de cabeça, então vinha gente muito louca, que às vezes não tinha nada a ver com o público que eu queria trazer para dentro, e o cara virava seguidor, só que quando eu chegava e falava do meu assunto mesmo, aí o cara me engajava, aí eu perdi a relevância. Então eu fiz aí uma baita numa rap, eu ainda tenho mais gente para tirar. Mas uma coisa que eu vi normalmente o decisor, ele não vai engajar no teu post, mas ele vê teu post. Eu tenho gente que vem para mim aqui, 2 anos depois que o cara começou a me seguir, não engaja em post nenhum, e o cara vem com uma aura de fã, sabe? Porra, que legal, cara, eu acompanho você, isso é do caramba. Tem um termo isso aí, né? É Dark Funnel, né? Uma coisa assim? Dark Social. Dark Social. E aí, que é tudo, no Dark Social é tudo. Tudo que acontece fora do teu campo de atuação, você não consegue ver, não tem como ver. E isso acontece muito no B2B, é diferente um pouquinho do B2C, especialmente venda direta, né? Que no B2C de venda direta você tem muito mais informação, porque você fez um anúncio, o cara veio, caiu na tua landing page, se converteu na landing page, ou não, você vai perseguir ele, né? É o caso de você acessar o site da Casa Bahia, ver uma geladeira e ela te persegue até você morrer, entendeu? É isso. Mas já no B2B o negócio muda um pouco de figura, porque você não sabe quem é que está acessando o teu site. Você tem um comitê de compras gigante lá dentro. Então você vai ter, cara, o CFO, você vai ter o decisor da área, enfim, tem uma pancada, gente. 7 pessoas aí normalmente, em média. Então, só saber que alguém da empresa entrou no teu site não significa muita coisa. Então você precisa entender um pouquinho mais do que isso, você precisa acelerar um pouquinho mais do que isso. E como é que eu faço isso? Eu começo a entender o público, o comitê de compra, a cadência, o canal. Você vê? Eu preciso voltar para as bases. Se eu tenho a base bem feita, as coisas, nossa, voam, fluem de uma maneira que você nem imagina. Mas a gente tá falando só para voltar para a ferramenta, né? Aí eu tem algumas ferramentas aqui, como é o caso do Perplexity, que inclusive dentro do Perplexity você consegue usar o cloud. Não é a mesma coisa de usar o cloud direto, eu uso tudo, tá? Então eu tenho o cloud pago, eu tenho o Perplexity pago, eu tenho o ChatGPT pago, eu tenho mais algumas outras, eu uso o Olama, né, que é física num outro computador que eu tenho aqui. Eu tenho, cara, é uma miríade aqui de ferramenta. E não quer dizer que você precise disso. Eu acho que é uma questão de você entender o que realmente você quer fazer. Porque aí, se você sabe qual é o teu processo, sabe o que você tem que fazer, aí você consegue acelerar pra caramba. E eu realmente não achei aqui, mas depois eu vou pegar aqui. Aí você joga na descrição. Mas tinha uma ferramenta que eu achei muito legal, que ela basicamente um site, você compra teste de 1 ano de ferramentas como Perplexity. Sai por coisa de R$ 3, sabe? 1 ano inteiro de Perplexity. Um negócio que custa R$ 100 por mês. E esse tipo de uso, né, de você pegar e começar a trabalhar em cima das ferramentas de inteligência artificial, e sabendo que todo mundo está oferecendo desconto nesse momento, tem oportunidade de você pagar muito barato, e você está exatamente nesse cenário, cara, tem bastante opção. Vamos lá. SDR, como é que a inteligência artificial ajuda um SDR hoje que a empresa não adotou AI de forma corporativa a fazer follow-up? Uhum. Meu amigo, se a empresa não adotou, ferrou, né? Mas assim, eu iria por trás da empresa e eu faria do mesmo jeito. Eu usaria um chat GPT da vida para entender melhor as ligações, entender correlação. Você pega o chat GPT, você cria uma pasta com todas as transcrições que rolaram, tenta entender o que está indo bem, o que está indo mal no teu papo aí de pré-reunião, por exemplo, agendamento de reunião. Aonde que tem realmente entrave, sabe? Você vai melhorar pra caramba a tua taxa de conversão em reunião. Pura e simplesmente porque você está começando a entender o jogo. E isso, de certa forma, substitui um pouquinho o papel do gestor, se a pessoa for autossuficiente, se ela for capaz de pensar por si só.
A gente está falando exatamente disso. Então, assim, de forma. Veja bem, lembre-se, a maior parte dos SDRs, por si próprio, que é quem eu estou falando aqui agora, ele não sabe como conectar, o que fazer. A gente tem que quebrar bem pequenininho aqui para ele. Então, assim, vamos lá. Para ele gravar a ligação que ele faz no telefone, para ele transcrever e botar no chat GPT, como ele faz? Vamos lá. Então, você fez um papo pelo WhatsApp. O cara recebeu, o cara, um super caso comum, né? Recebeu o papo no WhatsApp. Aí, o que você vai fazer com esse papo no WhatsApp? Você vai pegar, vai copiar, está no WhatsApp Web, seleciona toda a conversa, joga numa pastinha lá dentro do ChatGPT. Cria uma pasta no ChatGPT, joga a conversa no ChatGPT. Ah, não, mas eu estou conversando por telefone, ó. Pega um desses daqui, ó. Isso aqui é. Dá para ver? Aqui. Esse aqui é o Focase Rec, que é basicamente a mesma coisa que o Cloud, tá? Dessas empresas chinesas que fazem isso. Faz o quê? Grava. Bota no Viva Voz e grava assim, né? Esse aqui, o que acontece? Esse aqui você cola ele. Esse aqui é meu celular, você cola ele. Não precisa pôr no Viva Voz, ele está gravando a ligação que está acontecendo no teu telefone. Ele vai gerar um arquivo. Você vai pegar esse arquivo com a transcrição, você vai jogar aonde? Uma pastinha do ChatGPT. Você vai começar a tirar insight de tudo quanto é lugar. Fiz reunião aqui no Google Meet. Pega a transcrição. Ai, mas eu não tenho o Google Meet pago. Pega o Fathom, que é de graça. Instala o Fathom no seu computador, grava, pega a transcrição, pastinha do ChatGPT. Pede insight, pede dica, pede que ele te ajude a sair do lugar comum que você quer se transformar no cara com as melhores taxas de conversão da empresa, o SDR mais pica das galáxias. Ele vai te ajudar. Mas só porque você está dando a direção. A IA, eu não acho que as pessoas têm muita noção disso, mas IA, cara, eu não acredito que a gente esteja perto dessa revolução aí da máquina pensar sozinha. Né? E se tiver, também não está perto. Já foi e eles estão enganando a gente, tá ligado? Então, porque aí é um autocomplete, ela é muito burra. Sabe o autocomplete? Quando você chega no celular aqui e você começa a falar alguma coisa, digitar alguma coisa, e ela vai completando as palavras. É isso que é IA. Só que ela é um autocomplete parrudo pra caramba. E ela tem todo o conhecimento de toda a internet, de todos os tempos. Então, o que vai acontecer? Ela vai te ajudar a preencher essas lacunas. É para isso que você tem que usar IA. É para preencher lacuna, é para automatizar e acelerar o trabalho. E tem principalmente que parar de pensar usando a IA. Tá? Isso aí é uma coisa que eu tenho um medo absurdo, porque a gente está esquecendo a capacidade de pensar. Isso aí, rapaz, eu tô fazendo muito trabalho para fora do Brasil no momento, né? E eu vejo, assim, os gestores que estão usando mais AI, a galera tá perdendo a capacidade de pensar. A galera, zero, assim, bota o Fathom em tudo para gravar ligações. Aí o cara não lembra, ele não faz ata, ele não lembra de nada. Você fala com ele uma semana depois, ele não lembra de absolutamente nada. Porque ele não anotou, ele não criou uma tarefa, ele não criou nada. Meu irmão, isso aí tá rolando. Inclusive, tem pesquisas que já saíram demonstrando que já existe uma diminuição de atividade cerebral em pessoas que overuse, que usa demais sem tomar esse cuidado aí que o Palma tá falando. Mas, Palma, esse negócio que você falou do aparelhozinho que você botou atrás do celular, eu não conhecia, achei bárbaro. Ele cospe uma transcrição com quem falou o quê? Ou é só texto corrido? Não, ele cospe a transcrição com pessoa 1, pessoa 2, porque ele não tem o Pessoa 1 nome e da pessoa 2, pessoa, né? ou Bárbaro. 3, ou 4. E Ótimo. aí, o que eu acho que a galera também não entende, por isso que eu estou falando que é uma questão, sim, de experiência prévia. Né? O cara não adianta ele chegar hoje e querer sentar na janelinha achando que, porque, sei lá, por algum milagre as coisas aconteceram e é assim que tem que ser. Não é por aí. O cara que já fazia um bom trabalho tem um trabalho potencializado. Te explico por quê, tá? E dou, na verdade, um bom exemplo. Esse aqui é um iPad, tá? iPadzinho, tá, normal. Todo mundo já conhece o iPad. Aí, a gente está aqui num papo comercial, eu estou fazendo o que normalmente? Anotando. Anotando. Tudo que está acontecendo. Quando chegou a IA,
O que essa pessoa que fazia esse trabalho comercial e estava na reunião, anotando o que estava acontecendo, o que ela passou a fazer? Ela falou, olha, legal, agora eu consigo terceirizar essa parte da anotação para uma máquina. Então, eu não vou fazer aquilo que a máquina pode fazer. Eu vou fazer aquilo que a máquina não pode fazer. Essa pessoa ganhou velocidade. É por isso que eu falo tanto de direção e velocidade. Essa pessoa ganhou velocidade. A pessoa que estava lá, pegando e assistindo passivamente a uma reunião comercial, eu digo que não é uma coisa tão real, não. Aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes você está tão empolgado na reunião que você não anota. Só que você está na reunião, você está preparado, está ali. No meu caso, eu sei que eu tenho que descarregar rápido, que eu tenho uma memória de... Qual é o nome daquele peixe lá? Goldfish. Não, mas o outro, aquela que esquece rápido. Eu esqueci também, tá vendo? Esqueci. É a Dory, né? Não é a Dory É a Dory. Aí, cara, passou a reunião. Se eu entrar numa reunião logo na sequência, quando chegar no fim do dia e eu tiver que fazer as anotações, fudeu. Eu não sei mais quem falou o quê, eu não sei o que eu tenho que fazer para cada um. Então, se você tem a transcrição disso e você quer fazer no fim do dia, é uma ótima ideia. Se você está ali prestando atenção e anotando os pontos principais, isso também vai te ajudar. Mesmo que você faça transcrição. Mas normalmente a galera que antes anotava, ela continua anotando agora, só que pontos mais importantes. Ela está mais atenta à reunião. Ela está com mais tempo para fazer o que a máquina não está fazendo. Porque a máquina não vai entender tudo o que está acontecendo. A máquina vai replicar aquilo que foi dito. E isso não é a mesma coisa. A capacidade do ser humano pensar, ela tem que ser utilizada, senão a gente não vai para lugar nenhum. Tem que usar a máquina como o que ela é, que é uma máquina. Próximo ponto, Palma. Priorização. Como é que o SDR pode usar AI? SDR, mais uma vez, fazendo por ele mesmo. Como ele pode usar AI para priorizar o que está melhor do que as outras coisas? Os leads, no caso, né? Eu acho que, aí de novo, ele está fazendo sozinho, fica um pouquinho mais difícil, mas a AI vai conseguir ajudar ele sim, exatamente um chat GPT da vida, um cloud da vida, Perplexity, ela consegue ajudar muito tranquilamente a priorizar as ações dele, a entender os números dele, se ele tiver reportes disso. De novo, eu volto. Eu não faço nada disso. Então você não tem dado. Como é que você quer melhorar alguma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer para analisar é medir. Então, se eu não meço, eu não consigo analisar. Então, esse cara que está sozinho vai ter que fazer, nem que seja no papel ali, falar, ó, ligações hoje, tantas, e-mails, tantos, positivos, negativos, com conexão, sem conexão. Tem que ter processo. Tendo processo, você joga isso no chat GPT e fala, olha, veio o lead daqui, eu fiz assim, fiz assado e trouxe a venda. Ele vai fazer isso por você se você jogar todos os dados. E aí você consegue fazer essa otimização. Mas se você não faz nem isso, o que você espera que saia daí, né? Vai virar de novo, você vai se nivelar pela média baixa. Você vai estar ali fazendo o que está todo mundo fazendo, usando com as coisas erradas. Pedindo para fazer imagem. Só vai te resolver. Embora Mas e aí? imagem, tá? Vamos lá. Digamos que o cara não tem o CRM que está conectado na AI. Como é que ele prioriza? Como é que ele usa? Foda-se o CRM. Pega papel e caneta. Abre um Excel, coloca esses dados em algum lugar, cara. Anota. Ó, faz um tiquinho. Coloca essas informações. Tem que gerar dado para você ser capaz de medir. Você ser capaz de gerar, entender. Ó, por exemplo, um exemplo bom aqui. Eu uso uma ferramenta chamada Rise. RIZ. Tá? O Rise faz o seguinte. Ele está aqui na minha tela, ele está marcando aqui a informação de quanto tempo eu gasto com cada coisa do meu dia. Então, eu sei no fim do dia o quanto eu procrastinei de verdade, porque ele vai mostrar meu YouTube. Eu sei onde eu procrastino. Eu sei que eu procrastino no YouTube. Normalmente vendo vídeo de futebol, tá? Eu sei, é isso que acontece.
Eu sei que eu estou procrastinando. Se eu vejo aquele volume de eu falo, ó, você gastou 2 horas hoje vendo. Puta que pariu. Era 2 horas de trabalho, nego. Era 2 horas de trabalho. Aí é obrigado a ficar até meia-noite trabalhando, não sabe por quê? É porque você não fez na hora que você tinha que fazer, cara. Excelente. Então, Eu vou dar uma sugestão, vou jogar na mesa aqui para o SDR que está assistindo, como é que você pode fazer, tá? Olha o que o Fala falou, foi bárbaro, né? Ou seja, bota uma planilha, cria uma planilha lá durante 2 semanas, ou 3 semanas, ou 4 semanas, com o site da empresa que veio, o nome da pessoa, o LinkedIn da pessoa, quando o lead entrou, quando o lead agendou e se virou venda. Dados básicos. Se conseguiu falar com ele no telefone e tal, aquela coisa. Faz essa documentação durante um mês, numa planilha. E depois você pede para o chat GPT que seja analisar aquilo ali, ler os sites das pessoas, os perfis das pessoas, comparar com o seu ICP, sua persona, ou seja, você fala para ele, ó, minha empresa faz tal coisa, eu estou vendendo para tal persona, meu ticket é tanto, não sei o quê. Me fala aqui como eu faço para priorizar leads do futuro baseados no meu sucesso do passado. Faz sentido isso para você, Palma? faz, eu gostei da tua ideia. Gostou? Gostei, gostei. Eu não teria dito melhor. Na verdade, eu não tinha nem pensado no jeito que você está falando, mas eu acho que é do caralho. Por quê? Porque eu uso CRM, velho. Eu uso CRM, mas se o cara não tem CRM, velho, você vai parar, vai deixar de fazer alguma coisa por causa disso? Não, mano. Faz o negócio aí, dá É seus sobre pulos. isso. Né? Então, Sobre isso. fantástico. Como é que o SDR pode ganhar organização com AI? De novo, acho que entra. Bom, ele não tem CRM, né? Ele pode até ter um CRM Fubenga, não é conectado na AI, vai. Ah, mas não precisa ser conectado na AI. Pronto, é Ó, isso que eu uma quero saber. coisa, uma coisa besta que o cara pode fazer é tirar print. Tira print lá do teu pipeline, entende aí como é que tá indo. Faz isso dia a dia, vê se alguma coisa está movendo, vai jogando isso dentro do ChatGPT, vai ver se ele move, vai ver o que está acontecendo. Porque às vezes a gente não se liga, né? Mas o cara, o deal tá parado lá no estágio, é tempo, nada acontece. Você pode fazer exatamente isso, de fazer, tirar o print e depois perguntar, meu, como está o andamento aqui? Que é uma Puta coisa ideia legal. Ou que seja, vocês dá um falam. zoom out no CRM, dá um zoom out, printa, manda Ué. pro chat GPT e fala assim, amigo, esse aqui é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Tá aqui. Pam. Aí semana que vem você pam. E aí, o que aconteceu? Boa, excelente, velho. Gostei. Porque depois você consegue comparar. Cara, é chato falar, porque eu tô sempre falando a mesma coisa, mano, mas sem dado não dá para analisar nada. Não dá para chegar. Às vezes a pessoa fala: meu, o que eu posso fazer para melhorar imediatamente os meus resultados e crescer X%? Eu não sei quem é você, meu amigo, eu não sei o que você faz. Às vezes está fazendo um monte de cagada aí e eu não faço ideia. O que você fala bonito pode parecer que é bom, mas não é necessariamente. Então, volta para os princípios, volta para a base. Não estou falando da questão de mensagem ainda, que a gente pode falar também, mas o básico é o processo em si, né? Olha, eu vou fazer tantas ligações por dia, eu vou fazer tantos e-mails por dia, eu vou mandar tantas mensagens no LinkedIn ou no Instagram, seja lá onde vai ser, ali para o cara que está fazendo a prospecção ativa, ou o cara que está fazendo a receptiva, né? Minha avaliação de desempenho ela acontece por esse e esse ponto, principalmente. Eu tenho que chegar e descobrir se o cara realmente é um decisor. Eu tenho que pegar o telefone dele. Eu tenho que pegar o nome da empresa. Cara, e aí você define esses critérios de sucesso, mapeia tudo bonitinho, acompanha e depois mede. E nessa medição, eu acho que aí é uma coisa que antigamente você não tinha, né? Você pode fazer análise muito facilmente pelo ChatGPT ou por qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. É, uma vez que você tenha isso, de novo, claro, vou lá, eu vou gerar uma nova base de dados para ser consultada. Seja os prints do pipeline, seja um Ctrl X aí do Ctrl C, Ctrl V do seu Google Sheets. Eu não tenho nada contra, tá? Eu sou parceiro da HubSpot, show de bola, legal, mas, cara, tem uma pancada de CRM que é grátis. O RD é grátis, por exemplo, você tem uma versão grátis. O HubSpot você tem versão grátis.
Aliás, acho que é grátis ainda, não? Não tenho certeza não da ID. Mas acho que é. O HubSpot você tem versão gratuita. Você tem versão gratuita do Zorro, se eu não me engano, ainda. Então, cara, não ter CRM não pode virar desculpa, manja. Mas, É, assim, se você não quiser usar o CRM, vai lá, usa um Google Sheets, determina quais são os pontos que você quer olhar, o que é importante, as fases. Você pode colocar as fases. Você pode criar um banco de dados de um lado numa planilha, numa tabela, e deixa ali bonitinho, ó, nome, telefone, e-mail. Depois você cria uma outra tabela ali só com as fases. Um CRM não é uma coisa tão complexa. Aliás, as pessoas esquecem meio que o que é CRM, né? Que ele é, na verdade, só gestão de contato. É só isso que é um CRM. A sabe questão, que ele vem depois, inclusive, né? Mas é útil, a gente precisa usar. Então, se eu você tem essa capacidade, faça, use. total. Eu fiz no curso que eu fiz, né, Palma, o SDR Max, né, para SDRs, aquela coisa toda. Eu fiz umas coisas bem assim, tipo assim, ó, amigo, se você não tiver SRM, faz isso. A tarefa do módulo é isso aqui. Tem até uma tarefa de conclusão de curso que eu fiz assim, eu fiz baseado em planilha. Depois eu botei umas coisas de inteligência artificial e tal também, mas assim, faz a planilha, a coisa mais básica possível. É melhor do que não ter, porque a verdade é, a maior parte das pessoas não tem. E aí, não ter é dureza. Não ter dureza pra caramba. Eu tenho um cliente aí que não tá mais com a gente, né, mas que a gente sofreu pra caramba dentro do trabalho, pura e simplesmente porque cada vendedor usava uma coisa diferente. Tinha um usava papel e caneta, outro usava Excel, o outro usava o CRM, que era da empresa, mas não colocava tudo que tinha que colocar. E, velho, era um CRM feito para a empresa. Sabe quando contrata uma fabriquinha de software, o cara manda fazer um negócio, achando que ele entende o que ele está fazendo? Não faz a Pois mínima é. ideia do que ele está fazendo. E aí, quando a gente começa a olhar para essas coisas, começa a pensar, né? Repensar. As coisas que você está fazendo, você está fazendo sentido mesmo. Se você está indo na direção certa ou não. Mas se você está sozinho no papel de SDR, teu principal ponto aqui é entender o que você tem que fazer, né? Como que você é medido pelo seu sucesso. Se você sabe como você é medido, aí você começa a pensar em maneiras de medir isso. Ó, eu vou trazer isso para um universo diferente. Vamos supor que você seja um corredor, tá? Não, nem corredor. Você é jogador de futebol. Você é jogador de futebol. Aí você é lateral direito, certo? Uhum. Então você está jogando ali na lateral direita, né? O cara da lateral direita, o cara que fica naquele espaço ali perto da lateral mesmo. E você pode ser medido por um monte de coisas diferentes. Pelo número de cruzamentos que você faz na área, o número de vezes que você chega no ataque, o número de vezes que você ajuda a compor a defesa para ajudar teu time. Se você volta retinho, né, ali bobinho ali pela lateral, você volta compondo. Tem um monte de coisa que você pode ver e você pode ser medido por todas elas. Mas tem uma coisa que você vai ser medido mais. Às vezes o que o teu time precisa é que você faça mais cruzamento. Então você vai ter que subir mais. Às vezes o que o teu time precisa é que você defenda mais. Então você vai ficar mais plantado na defesa. Às vezes o teu papel não é esse de ficar forçando o agendamento de uma reunião, de uma visita, de um papo. Às vezes o teu papel é filtrar e se livrar de todo mundo que não é para estar lá dentro dessa reunião. É muito mais isso do que você ficar tomando tempo do teu closer, por exemplo. Então, vai de lugar para lugar, vai de empresa para empresa. A necessidade real maior, cara, depende até da comunicação que foi feita para trazer esse cara para você. Então, Perfeito. saber pelo que você é medido muda a maneira como você pensa. É por isso que Total. empresas que estão rodando aí com processos muito agressivos, o cara vai tentar forçar para jogar essa reunião, independente se é querer ou não, porque o cara tem uma meta e esse cara vai receber pelo volume de reuniões agendadas. Às vezes não, às vezes não, às vezes você vai falar, ó, eu quero reunião agendada, mas tem que ser agendada com esse critério. Se tem muito critério, se o negócio é muito apertadinho, cara, você vai fazer o máximo para se livrar desse cara rápido. Então, o teu trabalho não é agendar mais, é se livrar mais, porque aí você consegue atender o outro melhor. Entende? Então, tudo depende do teu negócio. Entende qual é o negócio
e aí você vai poder atuar melhor nele. Excelente. Eu chamo isso aí que o Anderson falou de desqualificação ativa. Anderson, aonde o cara que viu esse podcast, que é a primeira parte de 3, gostou de você, onde te encontra? Primeiro, se gostou de mim, já vou dizer que eu sou casado. Então, cavalinho da chuva. Mas se quiser me seguir, bater um papo, eu vou estar super aberto ali dentro do meu LinkedIn, Ander Palmas, pode buscar lá por Anderson Palma. Pode também falar comigo no meu site, que é o growthlabs.com.br. Se tiver um projeto interessante, fica à vontade para chamar. A gente é especialista em aquisição, então o nosso grande foco é trabalhar principalmente em 3 canais: mídia paga, outbound e social selling para fazer aquisição. Aí a gente atua em dados, CRM, para ajustar esse processo, e depois a gente ajuda com um suporte tanto de growth comercial quanto de growth para marketing, venda, CS, para olhar o negócio como um todo e as métricas, CAC, LTV, enfim, do negócio. Dizendo, obviamente, que nosso foco ele é mais para B2B, tá? Então, não que a gente não atenda B2C, mas nosso olhar ele está mais nesse B2B complexo, que tem várias coisas que a galera não costuma entender bem por ali como funciona. Maravilha. Querido, muito obrigado. Amei o papo. O marketing já vai fazer contato com você, já vai marcar a próxima, já vamos deixar bucado, porque foi incrível isso aqui. Brigadão, a galera. Eu amei, eu tenho certeza que a galera vai amar. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Abraço, valeu, tchau. Um beijo enorme. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Sales Anatomy. Né? Isso que você tem aprendido coisas. Vamos adorar. Me conta do fundo do seu coração o que você aprendeu. Me encontra lá no Instagram, no LinkedIn, e fala assim, bicho, adorei tal coisa que eu aprendi com Palma. Manda para mim que eu vou amar, vou printar, vou mandar para ele, porque eu sou desses. Um beijo enorme. Pega o bisturi e vamos vender. Vamos nessa. Fui. Tchau.